bem-vindo ao meu canal do YouTube. O meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em neurociências e linguagem corporal. É sempre um prazer estar aqui falando com você. Há muito tempo eu evito analisar casos como esse de mentira e verdade dessas tragédias que ocorrem no Brasil. Todavia, a pedidos de muitas pessoas, eu resolvi analisar junto com a Juliana Pupo e a Marluce Longares o caso Henry, que é um caso de um menino que sofreu, entre parênteses, um acidente, foi levado ao hospital e faleceu, e os pais estão na Berlinda sendo acusados. Primeiramente, é um prazer tê-las aqui comigo. Eu quero que, por gentileza, Juliana, você se apresente. Olá, meu nome é Juliana Pupo, eu sou psicóloga, grafóloga e especialista em linguagem corporal. Paulo, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou muito contente de poder fazer essa análise hoje aqui com vocês. São duas especialistas em linguagem corporal. Mentira, o foco delas é a linguagem corporal feminina, mas elas também transitam pela mentira, liderança e por aí vai. O que é muito legal e muito interessante ter essas duas profissionais de escola, como se dizia antigamente, falando sobre um tema tão sério que é a linguagem corporal e a mentira. Mares, como eu te chamo carinhosamente, por gentileza. Nem é fácil para mim entender o Marluce vindo do Paulo. Eu sou Marluce Longares, eu sou grafóloga, especialista em linguagem corporal, sou professora psicopedagoga e é uma alegria muito grande participar novamente desse quadro, Paulo, apesar do assunto, né? O assunto nós vamos falar sobre o caso Henry, você vai descobrir as verdades e as mentiras, mas você vai descobrir principalmente as técnicas de se analisar uma mentira. Eu queria começar com a Juliana. Juliana, por favor, você poderia me dizer o que é observar a mentira na linguagem corporal? Para a gente analisar a mentira, a gente tem que ter o maior número de informações possível. Por quê? Quando a gente tem essas informações, a gente tem melhores condições de análise. É assim, um exercício de inferência. Exatamente, é um exercício de inferência, na qual eu pego um dado e outro dado, aparentemente não tem conexões, e eu interligo os dois e encontro conexões. Isso se consegue com muita experiência, com muita habilidade, com muita técnica. Existe uma regra que se chama regra dos quatro. Eu vou sortear, já que a Juliana começou, vou sortear a Marisa. Descreva para quem está nos vendo o que é a regra dos quatro ao se observar mentiras. É bem interessante, né? Nós observamos sempre 4 características para chegarmos a essa proximidade do que é a mentira no discurso. Primeiro, existe sempre um contexto que me leva àquela conclusão. Por exemplo, um gesto de restrição, de acuamento, que seria o cruzar os braços, dado um contexto de frio lá em Nova York, no Central Park, nevando. É óbvio que a pessoa está com frio, ela está se aquecendo. Então, eu considero o contexto. Eu tenho que considerar sempre, sempre também uma condição de familiaridade. O quanto o indivíduo conhece aquilo, reconhece o que está acontecendo, quantos aspectos de junção eu tenho para formar aquela imagem. Eu tenho que considerar... Isso é importante, porque no momento que você acontece, a pessoa dá entrevista, e se você for analisar, você não sabe, você não tem dados suficientes reunidos para ter uma conclusão melhor. Então, as pessoas são muito assodadas. Por isso que nós deixamos passar. Quanto mais você se afasta e mais informações você tem, mais consistente fica a sua análise. Gostei dessa daí. Exatamente. Não dá para ser precipitado, né? Seria leviano, negligente, né? Além dessa condição, então, da familiaridade que se tem, na regra dos 4, a terceira regra é observar as incongruências. O que é que não bate? O que é conflitante no discurso? Então, eu observo a incongruência daquilo
E, por fim, eu junto tudo, né? Num conjunto. Eu preciso observar tudo que está ao redor daquele fato para chegar a alguma conclusão. O conjunto, os americanos chamam de cluster. O cluster é o cacho. Cluster é meu filho que quer que eu fale inglês perfeito. Eu não vou, depois de certa idade, você não fala inglês perfeito. Cluster é o cacho, é a quantidade de informações para eu chegar a uma conclusão. Quem trabalha na comunidade de informações sabe que você tem uma porção de informes e com esses informes você consegue constituir uma informação. Então, repetindo, é conjunto, contexto, familiaridade, incongruências. Perfeito, perfeito. E a terceira momento que eu quero falar com vocês é que os principais serviços secretos do mundo, o FBI, a CIA, a NSA americana, o M8 inglês, né? E outros serviços secretos, e a Polícia Federal no Brasil tem especialistas em analisar a linguagem corporal. Quando eu falo especialistas, são médicos, psiquiatras, psicólogos e por aí vai, pessoas de alto gabarito. O FBI usa três elementos para determinar a mentira. Vocês poderiam me dizer qual? São 3 linhas de ação. Desculpa. São 3 linhas de ação. A emocional, que diz respeito às emoções. A cognitiva, que diz respeito ao discurso, a análise do discurso. E a tentativa de controle. Quando o mentiroso está cometendo o ato de mentir, ele tenta controlar ao máximo os movimentos que ele faz. Controlar ou inibir. Isso tudo para ele tentar passar desapercebido quando ele estiver mentindo. Isso, estudo com enfermeiras que viam sinais, enfermeiras militares que viam tragédias, etc., e pediam que ela observasse o filme e uma tragédia. E quando elas relatavam, elas tinham que mentir. Então, quanto mais mentiam, mais elas controlavam as emoções, né? Os movimentos. Então, a tentativa de controlar o movimento faz parte da natureza humana. Eu quero passar despercebido. E a análise do discurso, como você bem disse, é outra técnica muito interessante. Mas, continuando, eu gostaria de saber, então, agora, já que você falou, Juliana, vamos dar uma chance para a Marlúcia. Marlúcia, eu vou te colocar na berlinda. Quais são os 2 tipos de mentira? Os 2 tipos de mentira, Paulo, são a ocultação e a falsificação. Há quem diga que o ocultar não é mentir, porque, afinal, não foi dito, né? Foi negado. Mas é, sim, uma modalidade. Além disso, a falsificação é quando se altera o fato. Agora, nada impede que as duas estejam presentes ao mesmo tempo, né? E o que acontece, que vocês vão ver na análise do casal, é que eles tentam fazer um discurso preparado. Vamos lá, falar em preparado, o que em relação à culpa, o que acontece com a culpa do mentiroso? O mentiroso, ele vai culpar a vítima, ele culpa a esposa, marido, papagaio, cachorro, periquito, culpa a situação toda, o uso de drogas, o fato de ter bebido, o que foi postado na internet. Então, ele vai culpar todo mundo, menos assumir a própria culpa. Ele vai querer pular fora, né? E nesse contexto, eu pergunto para vocês, nesse contexto, o que nós já temos várias informações, reunimos várias informações, sabemos que o menino os pais estavam separados, entre outras coisas, mas outros detalhes que eu tenho que levar em conta nessa análise. Existem, numa observação de se aquilo é mentira ou não, 4 características que apontam para a ação do mentiroso. O negar, minimizar, racionalizar e distanciar. Jus, me ajuda? O negar. Não fui eu. O minimizar. Isso não tem importância. Racionalizar. 26% dos acidentes domésticos terminam em morte. E o distanciar? As pessoas falam daquilo que elas não conhecem. A pessoa realmente quer pular fora. Essas 4 técnicas, é bem lembrado que talvez nós vamos
talvez a gente consiga observar isso nos takes que eu preparei. Então, eu vou mostrar agora os takes, eu passo, a gente vai voltar várias vezes. Evidentemente que isso aqui é feito, eu estou testando as duas de improviso, então nós vamos ver como é que as duas vão sair. Nós vamos interromper, vamos ver aqui, e são vários takes que vocês vão aprender as técnicas de se observar mentira. Realçando que mentir não é crime. Não é crime e todos nós mentimos, de manhã, de tarde, de noite, com os nossos amigos, parentes, esposas, etc. Então, eu gostaria que agora nós vamos dividir a tela aqui, vamos ver o casal aqui, e vamos lá, então. Primeira cena. Importantes entrevistas. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Aí estão eles, Henrique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho. Eles vivem juntos há 3 meses. Essa primeira cena diz o que para vocês? Eles entraram juntos, mas eles estão visivelmente separados. Existe tensão entre os dois. Além disso, eles estão fazendo um gesto de parreira, né? Os dois estão com as mãos na mesma posição. É curioso, olha só, Paulo, nesse instante, ele pressiona os lábios, né? Ele faz aí, nesse momento, uma boca de ostra, o que revela muita tensão, ele está tentando conter as emoções. Exatamente, perfeito. Quando você briga com seu namorado, marido ou amigo, os dois, um se olha para o outro, um não quer olhar para o outro, não troca olhares. Esse padrão é repetido em vários casos que eu analisei. O primeiro caso a ser analisado na TV brasileira que foi crítico foi o caso do Nardoni. Eles sentaram no sofá e em nenhum momento o casal se olhava, trocava olhares. Isso é muito importante porque existe um conflito entre os dois. Vamos continuar, então, por favor. Eles vivem juntos há 3 meses. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os acontecimentos. Que a gente mostre toda a verdade, vamos contar todos os detalhes. Ela diz que vai contar todos os detalhes. Vamos repetir essa cena, então. Ela disse, desculpa interromper, vamos lá. Os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser. É bem isso. Verbalmente, ela declara aquilo que possivelmente o advogado conduziu. Nós vamos contar tudo, vamos declarar tudo. Mas a linguagem não verbal dela é a da negação. O corpo entra num grande desequilíbrio quando existe um processo de mentira, né? A boca diz sim, a cabeça diz não. É muito visível aqui. Vamos ver de novo para você guardar esse clássico da mentira. A gente está aqui para mostrar a verdade. Tem alguma restrição para que eu vou perguntar? Não tem censura nessa entrevista? Não, pode ficar à vontade. Proponho regras para ouvir o relato de cada um. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Aí existe, assim, é nítido que tem um conflito entre os dois. Ele puxa a cadeira para perto dela, né, numa intenção de se aproximar, e é como você mesmo comentou, né, Paulo? Quando um casal briga, não tem contato visual, porque os dois estão brigados. E é exatamente isso que acontece. Eles não têm contato visual. Então, um nítido sinal de conflito aí. Além do mais, ele está numa posição de castração. Nota que ele está com a mão na frente das genitálias. E mais para frente ele faz um gesto o lábio de ostra, que ele está tentando controlar as emoções dele. Esse gesto, ele praticamente é um gesto que ele faz em toda entrevista. Ele fecha a boca. Esse não é raiva, é tentativa de não mostrar para o outro as emoções. Isso. Claro. Eu concordo com isso. Só a título de curiosidade, volta só um pouquinho. A gente observa nesse cenário aí que existe uma condução também, né? Foi tudo preparado, tem um brinquedo
veio da sala do advogado, né? Então, isso tudo cria uma imagem, quem está assistindo, né? De maternidade, de infância, amenidade, né? Isso. É possível que o advogado tenha uma criança, mas ali está colocado estrategicamente entre o entrevistador e eles para mostrar o Mickey, quer dizer, algo que existe infantil. Além do que, nós temos que considerar também outros detalhes. Esse é importante. A vestimenta, ela usar botox, eles usando remédios para dormir, etc. Vamos continuar, então, por favor. Bem lembrado. Música, 15 horas. Essa é uma das partes mais legais dessa entrevista aqui, que existem bons especialistas em linguagem corporal no Brasil, excelentes, e excelentes também mulheres que trabalham com linguagem corporal, mas eu conheço 2 ou 3, e 2 estão aqui, que conhecem linguagem corporal e grafologia. Aqui está a escrita atribuída à mãe do Henry. O que vocês podem me dizer especificamente dessa escrita? Eu sei que muitas vezes um bilhete só não pode determinar dados da personalidade, com certeza. Mas eu gostaria que vocês discorressem sobre esse bilhete. A grafologia, ela permite que nós, grafólogos, observemos pela letra do indivíduo um pouco de sua personalidade. Quem é o sujeito que escreve? E essa letra é legível, é clara, não existe nenhum sinal de estresse. Inclusive, existem condições até que apontam para a cultura, para a organização. Nota que a letra T da palavra terça é um bom gesto e indica liderança. Além do mais, a gente pode ver aí que tem alguns sinais de receptividade, mas o ponto pacífico disso tudo é que não existem sinais de agressividade nessa escrita. Os sinais de agressividade, normalmente, a gente nota numa escrita angulosa, que não é o caso. Então, não existem sinais de agressividade. Me empolgou agora. Esse é um ponto que a gente tem que analisar. Não existe sinais de agressividade. A pessoa agressiva vai aparecer, entre outros detalhes, muito ângulos. Então, não estamos dizendo que a mãe cometeu crime, mas se houve algum crime, provavelmente foi alguma coisa situacional muito forte, porque não há uma agressividade enraigada na mãe. A mãe não é agressiva. Isso qualquer grafólogo do mundo pode afirmar. Vamos continuar, então. Verificar o seu dom em inglês. Estava todo ali gritando, chorando muito. E peguei ele no colo, falei, filho, calma. Por que está chorando? Ele sempre que voltava da casa do pai, ele voltava atormentado. Ele vinha com comentários que não eram comentários de criança. O que você pode dizer dessa cena aqui, por favor? Bom, a primeira coisa que eu tenho que assinalar é que o rosto dela não aparece por inteiro, a gente só vê metade do rosto. Mas a gente consegue perceber que tem um tremorzinho do lado, no canto da boca dela. Isso indica um alto nível de estresse. Deixa eu passar isso aqui de novo para a gente ver, então. Esse alto nível de estresse aqui, para que vocês possam ver. No colo, falei, filho, calma. Por que está chorando? Ele sempre que voltava da casa do pai, ele voltava atormentado. Vou botar de novo aqui. Filho, calma. Por que está chorando? Mais para trás. Pronto, aqui, ó. Está aqui, vamos ver aqui de novo, ó. Vejam no canto da boca aqui esse espasmo. Peguei ele. É um sinal clássico de estresse e insegurança do que ela está falando. Peguei ele no colo. Falei, filho, calma. Por que está chorando? Ele vinha com comentários que não eram comentários de criança. Ele falava coisas que não eram palavras de criança para mim. Eu acredito que tinha uma certa alienação parental. Nós vemos aqui também a língua da mãe colocada para fora. É alto sinal de ansiedade e estresse. Mas o que você pode dizer dessa fala para mim? Vocês podem dizer dessa fala para mim aqui? Ela tenta transferir a culpa, né? Na hora que ela fala que tinha uma certa alienação parental, ela tenta jogar para o pai. E ela tenta sair de cena.
Foi aquilo que você falou, culpa, o marido, o pai, periquito, internet, bebida e por aí vai. Exatamente, exatamente. Vai culpar todo mundo, mas não assumir a culpa. Aí a gente não tem um término de relacionamento bom. Por quê? Porque ele, assim, ele tinha muito ciúme. É só... Pergunta, ele tinha ou não ciúmes dela? Tinha ciúme dela. Quando ela fala ele tinha ciúme, ela faz sim com a cabeça. Então, a fala dela está concordando com o gesto que ela está fazendo. Extremamente interessante, né? Vamos ver agora essa outra cena. Eu não falava que me amava, ele era muito carinhoso. Sempre dizia que eu estava linda. Sempre dizia que me amava. E sempre pedia história, contava infinitas histórias para ele. Isso aqui. O que a mãe está fazendo? Ela está tentando forçar um choro. Na verdade, pode até ser verdade, né? Mas ela está forçando nitidamente aí um choro. Novamente, ela colocou a língua nos lábios, né? Que indica alto nível de tensão, de estresse, de ansiedade. Mas ela está tentando forçar uma emoção que, na verdade, no momento, ela não apresenta. E a mão continua sem se mexer, né? Continua e a mão continua sem se mexer. Você está se contendo e não quer expor. Vai que ela consegue um pouquinho mais de força, né? Exatamente. Eu despertei. Esse é o ponto crucial. Vamos lá de novo. Eu despertei. Lembro dela me acordando. Amor, acorda porque... Vamos pro nosso quarto. Esse é o ponto, para mim, crucial dessa entrevista. Vocês poderiam dizer por que eu acho que esse é o ponto crucial? Vamos repetir de novo para você perceber o que ele fala. Vamos pro nosso quarto. A mãe falou uma coisa e ele falou outra. Já temos uma diferença. Mas o que acontece com o discurso dele? Eu levanto e vou no banheiro. Vamos pro nosso quarto. Eu acordando. Amor, acorda porque... Vamos pro nosso... Pode repetir, por favor. Vamos lá. Aí, Paulo, mentir é trabalhoso, exige muito do sujeito, de uma organização discursiva muito boa. Então, o que acontece aí é nitidamente um desarranjo nessa ordem natural do discurso. Ele fala, acorda por quê e quebra o discurso, muda o caminho. Então, ele decidiu fazer isso porque ele retomou uma linha de raciocínio, de repente, construída, não necessariamente a verdade. Muito bem, Ricardo, porque ele fala assim, quando ela diz acorda porque existe uma causa. Essa causa, aí nós estamos analisando, voltamos ao FBI, análise do discurso, acorda, porque existe uma causa. Qual que seria a causa? E vejam que ele sabe a causa. E aí ele resolve fazer o quê? Mudar o discurso. E acelera a fala e fala várias vezes. Quando você repete... 1, 2, 3, repete várias vezes, você está tentando convencer a pessoa. Vamos ver, então. Amor, acorda porque... Vamos pro nosso quarto. Eu levanto e vou no banheiro. Veja só, ela acorda, repete e vão para o banheiro. Tem alguma coisa de errada aí nesse meio, né? Aí é um ponto crucial. Ele está mentindo. Eu banheiro, eu fui direto pro quarto. Aí, quando eu abri a porta do quarto, eu dormi deitado no chão. Claro. E daí? Bom, primeiro, que para você sentir a temperatura do corpo de uma outra pessoa, necessariamente você tem que tocar. Se você encontra o seu filho deitado no chão, ele pode estar deitado, porque ele simplesmente dormiu no chão. Criança faz muito disso, né? E agora, o fato dele estar gelado, necessariamente,
implica na necessidade da pessoa tocar a outra. Como que ela sabia que a criança estava gelada se ela nem tinha tocado nele? Então ela chegou, viu o filho gelado no quarto, quer dizer, aí você pode fazer uma série de conjectura que a criança estava branca, que estava nada, mas o quarto estava lá, ela estava acabando de dormir, a hora que ela entrou, ela já viu gelado? Não. Alguma coisa de errado está. Isso, ela foi preparada de um jeito, mas na hora que você vai contar uma mentira, a memória troca os dados. Se ela fala, eu peguei a criança e senti que ela estava gelada, provavelmente seria verdade. Eu vi que ela estava gelada e peguei no colo, há uma troca evidente de discurso. Parabéns pela observação. Peguei meu filho. Vejam só que agora, quando ela fala frio, ela já mexe a mão, peguei meu filho. Na hora que a pessoa fala, peguei meu filho, ela está repetindo o gesto. Aí nós temos uma provável verdade, porque ela pegou, ela parou as mãos pararam de ficar imobilizadas entre as pernas e ela pegou o filho e mostrou a palma das mãos. Provavelmente verdade. Eu botei na cama, em cima da cama. Aí eu já estranhei, mas eu peguei as mãos dele. E o pé dele estava muito gelante. O trajeto ao hospital. Entramos no carro correndo. Ele falou assim, Monique, vai fazendo respiração boca a boca dele até chegar no hospital. A senhora detectou algum ferimento? Não. No carro, quem foi dirigindo? Fui eu dirigi. E ela com a Eu criança? dirigi, ela no colo, ele no colo com a dela. E essas duas cenas que ela diz da mãe do hospital, é verdade ou mentira? São verdadeiras. As duas cenas são verdadeiras. Por quê? Na verdade, quando ela fala que estava indo para o hospital, ela abre as mãos e ela gesticula. O mentiroso, quando ele está mentindo, ele vai tentar minimizar os movimentos e ela gesticula. A cabeça concorda com a fala. Perfeito. Exatamente. A senhora detectou algum ferimento? Não. Vejo que a hora que testou um ferimento, ela já muda o tom de voz. Aí nós não vamos entrar nessa vibe que eu teria que explicar muito profundamente, mas mudou a vocalização, é sinal de mentira. O carro, quem foi dirigindo? Fui eu. Curioso apenas, né, Paulo? É que ela engole seco, né? Quando o indivíduo ansioso vai responder a algo, ele engole seco, ele seca a boca, né? Ele precisa de saliva ali para continuar sustentando aquele discurso. É outra observação muito pertinente. Alto grau de adrenalina seca a garganta, e aí a pessoa vai engolir seco. Lembrar que não existe um sinal de mentira no corpo humano. Nós trabalhamos com sinal de ansiedade, estresse e análise do discurso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu dirigi. E ela com a Eu criança? dirigi, ela no colo, ele no colo com a dela. Nós fomos no meio do caminho, mas eu tinha certeza, a única certeza absoluta que eu tinha que a gente ia trazer ele de volta. Aqui, Ele foi dirigindo, ele fala a verdade. Nota que ele faz novamente o lábio de ostra, então ele tenta controlar as emoções. Essas emoções, elas podem ter tanto uma valência positiva ou negativa, né? Se a gente está com raiva, com medo, enfim, ou se não, se a gente está com vontade de rir, porque uma pessoa, de repente, caiu ou fez uma palhaçada e a gente quer segurar ali, então a gente faz o lábio de ostra para segurar a emoção. e realmente ele tenta controlar as emoções, porque vão ver que os olhos mareiam. Olha só. Levar ele para o hospital e não trazer ele de volta. Eu nem imaginava isso acontecer. O que você está pensando nesse momento? Vejo que você está emocionado. Que eu queria que... Aqui nós temos, realmente ele está emocionado. Por isso que está passando pelo vale. O caminho até o hospital é um caminho curto. Das investigações, a senhora pode até ser presa. Você sabe disso? Eu sei dos riscos, infelizmente, mas eu não sou culpada. Isso eu posso te garantir. Estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus. E aqui ele pergunta a ela se estão do acidente doméstico ou do assassinato. O que vocês acham? Ele ganhou já a emoção que ele queria, né? Ver alguém emocionado sempre sensibiliza o outro. E para reforçar essa cena, ele junta as mãos, né, num gesto de falsa reza e balança as mãos para completar essa súplica.
E o curioso apenas é que ele demora muito para responder e a resposta é um pouco atravessada, né? Ele vai para um outro caminho. Então, a falsa reza é um sinal indicativo, forte sinal indicativo que existe uma possível mentira aí. Vamos ver de novo. Ou de um assassinato. Olha o tempo. Eu tenho certeza. Ele dá um tempo para responder, né? Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. Diante de Deus, né? A senhora tem consciência do dilema que nós temos nesse caso? Como um acidente doméstico poderia causar ferimentos tão graves? Essa é a pergunta mais importante aqui. Só tem consciência disso? Tenho consciência, Cabrinho. E eu, inclusive, depois disso tudo, porque eu ainda não consegui viver o meu luto de fato, porque começaram todas as insinuações e dedos apontados para mim injustamente, eu li também que 26% de acidentes domésticos levam à morte. E aqui? Lembra que a gente falou lá no início do nosso bate-papo que o mentiroso, ele nega, minimiza, racionaliza, distancia? É exatamente isso que ela faz. Ela se distancia da pergunta quando ela fala, eu não consegui viver o meu luto. E racionaliza quando ela menciona que 26% dos acidentes domésticos terminam em morte. Esse dado de 26% é outro indicativo do quê? De que o discurso é um discurso preparado. Que o discurso eles foram preparados para advogado. Não é... Gente, vocês que estão nos ouvindo aí, vocês que estão nos vendo, não é crime preparar o discurso. Eles têm todo o direito. Precisamos acabar com essa mania do Brasil de condenar a pessoa sem a pessoa ser ouvida. Não existe condenação. Os dois são inocentes total. Nós estamos vendo as mentiras deles. E preparar o discurso, qualquer um seria um idiota se não preparassem, né? Exatamente. Ainda mais porque quando você vai para uma negociação importante ou uma entrevista de emprego, você também prepara um discurso. Exatamente. Mas, quem está me assistindo, as mães que estão me assistindo sabem que é impossível matar um filho. Isso não existe. Uma mãe não mata um filho. Uma mãe não encobre alguém que mata o seu próprio. Aqui ela tenta criar empatia, eu sou igual a vocês, mães. A mãe não mata o filho, eu não mato o filho. Ninguém mata o filho, eu não matei meu filho. Isso aqui também faz parte do discurso. Eu não conheço esse tipo de... Eu não conheço. Na história da humanidade, centenas de mães, milhares, milhões de mães mataram os filhos. Até hoje tem mãe que joga filho no lixo. A última coisa que a gente queria estar passando nesse momento é isso que a gente está passando agora. Mas eu conversei com ela também entendeu que seria importante dar essas informações no dia de hoje para que as pessoas pudessem conhecer a gente também. E a gente observa que ele está bem inclinado para o lado dela. É um momento em que, o único momento em que há toque entre eles, ele segura a mão dela, mas ela continua, como a Ju mencionou, né? Ali para frente, ela não quer contato visual com ele, ela não cria essa intimidade, mas ele tenta. Normalmente, quando o indivíduo tenta se aproximar, ele tenta contornar a situação, é porque ele tem mais motivos para aquela necessidade acontecer. Então, fica bem evidente nesse processo. Mais uma vez, o discurso pronto, né? É importante dar informações para que as pessoas pudessem conhecer a gente. Vai afetar a união entre vocês? Não vai. Agora a gente está afetado, agora a gente está doído, a gente está massacrado, a gente está arranhado, a gente está desamparado. Ela provavelmente faz uso de Botox, mas a gente repara que ela forma aqui uma ruga. Na linguagem corporal, nós chamamos de ruga da dificuldade.
é um indício de que aquilo que ela está proferindo é verdadeiro. Ela, de fato, está sentindo isso que ela está contando para a gente. Tensão é isso aqui, quando você, para você simplificar, quando você olhar isso na testa, assinala tensão, estresse e alto nível de dificuldade no que ela está falando. E aqui, vejam só, um sinal clássico de desprezo. Um lado da face da boca se ergue e o outro fica no mesmo patamar. Bem observado, Marês. Nós estamos agora, então, praticamente no fim disso aqui. Observem só, eu queria que vocês só observassem a poker face dele. Ele não demonstra nenhuma emoção, se apoia e é um dos poucos momentos que ele olha para ela com essa cara. É chamada poker face porque ele não quer transmitir emoção. Ele disse que no dia anterior tomou remédios para dormir, e também remédio para dormir, não há problema nenhum. Ele é médico, ele pode até se auto-receitar. Bem, estamos encerrando esse bate-papo que fala muito sobre mentira e linguagem corporal. Eu queria agradecer primeiro a aula que vocês deram às pessoas que estão nos vendo da teoria da linguagem corporal. Sem teoria, nós não conseguimos chegar muito. As considerações finais, por favor, Marês. No primeiro momento, a gente pode pensar que dizer se mataram, não mataram, né, é um grande erro. Então, o que nós fizemos aqui foi apontar características do discurso, né? O que é que revela mentira, o que é que não revela mentira. Então, a junção disso tudo compôs aqui a nossa fala. Existem muitos gestos de incongruência. Tem afastamento, tem racionalização, tem tentativa de transferência de culpa. É nítido que os dois mentiram na entrevista, mas a gente não pode condenar. E a gente não pode afirmar com certeza, porque, que nem eu falei, o rosto dela não estava 100% à mostra. A gente, em alguns momentos da entrevista, a gente só tinha metade do rosto dela para analisar. Então, seria um pouco de irresponsabilidade da nossa parte fazer qualquer tipo de afirmação. Mas é muito nítido que existe um sinal de conflito aí bem grande entre os dois. Então, eu chegaria à conclusão, todos nós sabemos, evidentemente, que a criança morreu, existe uma vítima, a criança estava sob a guarda da mãe e do pai, o que já indica em termos de uma responsabilidade. Os legistas, pelo que nós sabemos, afirmaram que os ferimentos são compatíveis com a agressão, e você poderia começar a pensar em traçar várias hipóteses para chegar a uma conclusão. O certo é que os dois são inocentes, mentiram durante toda a entrevista, foram treinados pelo advogado, inclusive para passar informações, mas isso não quer dizer que a gente vai culpar os dois. Em termos de técnica, você poderia começar a traçar várias linhas de ação para saber o que aconteceu. Ele disse que tomou remédio. Se estivesse fazendo esse tipo de investigação, já teria pedido na mesma hora um exame toxicológico. Porque o remédio pode não ser remédio. Não estou acusando os dois de ter tomado qualquer coisa, não. Mas eu pediria um exame toxicológico para proteger os dois. Entendeu? Já que eles tomaram remédio. O ponto capital, como vocês viram, é na hora que ele fala que ele muda o discurso bem no meio da nossa entrevista. E a mãe também, ela não maneja bem com o tempo de pegar a criança, ver a criança gelada e depois pegar a criança. Então, existem mentiras consistentes. Pessoalmente, por experiência, eu acho que a Polícia Civil vai indiciar os dois, ou nós vamos ver. O importante é que você entenda que ver mentira não é uma ciência exata, e se você encontrar algum curso que diz que você vai acertar 90%, 80%, 60% de mentiras, não faça, porque é mentira. Mais uma vez, eu agradeço a você, Juliana Pupo, e a Marluce Longares, que é a Marês, né,
entrevista, são duas especialistas em linguagem corporal, grafólogas de mão cheia. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Fique com Deus e se cuide por causa do convite. É sempre um prazer tê-lo aqui. Paulo Sérgio de Camargo, especialista em linguagem corporal, neurociências e grafólogo. Muito obrigado para vocês. É sempre um prazer bater um papo delicioso com vocês. Até a próxima. Essa posição é o pedestal. E inclinar o corpo para frente é interesse. Isso está sendo gravado, eu vou colocar na nossa live. E o sorriso é a melhor arma que alguém tem, porque o sorriso bonito de vocês duas diz: eu não tenho intenções agressivas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.